Nós vamos reaver aquela sequência de estudos que estamos fazendo na carta do apóstolo Paulo, escrita aos Efésios. Para tanto, eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Efésios. Hoje, chegamos aí no capítulo de número 5. Lembrando que você que, porventura, perdeu algum sermão na sequência aqui de Efésios, você tem a possibilidade depois de dar uma olhada lá no canal do YouTube, na playlist lá específico dos textos de Éfeso. Eu acredito que nós estamos com a internet agora, mas até aqueles que estão acompanhando aí, infelizmente nós estamos com oscilação, né? Mas, por isso você que veio aqui é um privilegiado, né? De acompanhar em loco e não ficar dependendo aí da internet, tá bom? Mas vamos lá. Efésios, capítulo 5, nós vamos ler os 14 primeiros versos, que nos diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas estas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós bendizemos ao Senhor pela revelação da Tua palavra, e em especial nesse momento pela leitura dela, pois sabemos que ela é viva, poderosa, eficaz, ó Deus, e por si só fala ao nosso coração. Mas nesse momento que temos o privilégio de estudá-la, nós clamamos para que o Senhor, na Tua graça e misericórdia, me use, apesar de mim mesmo, e nos conduza, ó Deus, debaixo da iluminação e edificação do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender a Tua vontade. E assim, ó Deus, glorificar-nos como filhos amados do Teu santo e bendito nome. É o que nós clamamos, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Amém, irmãos. Queridos, nós temos estudado, como já disse, né, a carta aos Efésios. Nós já vimos que a partir do capítulo 4, nós entramos na parte prática da carta de Paulo aos Efésios. E é justamente a partir do capítulo 4 que Paulo vai começar a tratar sobre o que significa as boas obras que Deus preparou para que andássemos nela, que ele vai dizer lá no capítulo 2. Então nós vemos que do capítulo 1 ao capítulo 2, ao capítulo 3, melhor dizendo, nós vemos Paulo trazendo todo o referendar
da revelação de Deus para nos ensinar a respeito dos benefícios que Cristo fez por nós. Todos os benefícios que recebemos através dos méritos de Jesus. A salvação, a adoção, a redenção, o selo do Espírito, tudo isso. E ele diz, uma vez que Jesus realizou tamanha obra e aplicou gratuitamente sobre nós, então você precisa andar agora em novidade de vida. Você tem que andar de modo digno da vocação que você foi chamado. É assim que começa o capítulo 4. E ele vai enfatizar isso durante os capítulos 4, 5 e 6. Então, enfatizando o modo como nós devemos andar, aqui em especial no capítulo 5, ele diz, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. No verso 8, um pouquinho à frente, ele diz, andai como filhos da luz. Mais à frente, no verso 15, com prudência ou sabedoria. E assim Paulo vai tratando aí de vários aspectos da nossa vida, imputando o padrão que se espera de um verdadeiro cristão, de alguém que se coloca como discípulo de Jesus para a glória de Deus em todos esses aspectos da vida. Paulo vai aplicar os ensinos dos 3 primeiros capítulos agora em todas as áreas da vida do crente, indicando de um modo prático como devemos andar, como devemos proceder, uma vez que fomos adotados como filhos de Deus. A ideia é simples. Deus, na sua grandeza, nos chama para a sua salvação através de Jesus Cristo, e uma vez que Ele nos lava, nos limpa, nos tira das trevas e nos traz para a sua luz, agora, como uma consequência natural de todo esse processo, Ele diz, agora você vai viver como meu filho, como meu representante, como aquele que já foi lavado, como aquele que já foi limpo, como aquele que já foi alcançado pela obra que Jesus fez na cruz. Ele vai levar em consideração, obviamente, que muitos ainda permanecem na obscuridade, muitos ainda permanecem nas trevas, e por isso vivem buscando satisfazer os seus próprios desejos. Mas aqueles que realmente já foram alcançados pelo chamado, pela vocação, a santa vocação, e pelas riquezas da obra de Cristo, esses são então convocados a viver uma vida como imitador de Deus, como santos. É nesse sentido que aqui ainda ele vai nos chamar a atenção no verso 3, fazendo um contraste entre tudo aquilo que desagrada a Deus e como nós devemos andar. Ele diz, a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vocês, como convém a santos. Ele já nos considera consagrados a Deus, separados a Deus, e por isso devemos viver de acordo com a vontade do Senhor. Então, nos 3 primeiros capítulos, nós vimos sobre os privilégios recebidos. E nos últimos 3 capítulos da carta de Efésios, nós veremos, ou estamos vendo, sobre as responsabilidades que temos, uma vez que fomos privilegiados. Como já pontuamos anteriormente, nós podemos dividir o ensino dos últimos 3 capítulos da seguinte forma. Vamos lá, rapidamente, aqui nesse próximo slide. Como que eu devo andar, então, como filho da luz? No capítulo 4, no início do capítulo 4, ele vai dizer, você tem que andar segundo as virtudes que recebemos em Deus e que preservam a unidade da igreja. Também ele vai dizer que você tem que andar segundo os dons que visam o aperfeiçoamento e a edificação da igreja, exaltando, inclusive, o ministério da palavra como um instrumento para abençoar a sua vida. Depois, ainda na parte final do capítulo 4, ele diz que você tem que andar em práticas que revelam uma nova vida em Cristo. E aqui ele faz um diferencial. Ele apresenta uma estrutura que vai direcionar o crente a como andar como verdadeiro filho da luz. Onde ele diz, despojai-vos do que não presta e revesti-vos do que presta. E aí sempre ele vai, a partir de agora, fazer esse comparativo. Quem furtava, não furte mais, despoje. E se revista do quê? Antes, trabalhe com as próprias mãos, tendo com que acudir, inclusive, o necessitado. Dá uma olhadinha aí rapidamente
do que eu estou falando a partir do verso de número 25. Deixando a mentira, você despoja da mentira, e você põe o que no lugar? Fala a verdade. O verso 28 que eu já citei. Quem furtava, não furte mais. O que coloca no lugar? Trabalhe. Né? No verso 29, quem usa a boca só para falar coisas sem edificação, palavras torpes, palavrão, palavras de malícia e tudo mais, despoja disso e vai usar a boca para palavras de edificação e que transmita graça aos que ouvem. Ou seja, essa prática de despojar, né, a ideia do homem estar tirando uma roupa e colocando uma nova roupa, vai seguir o restante da carta de Paulo. Então, essas práticas que revelam que você está em Cristo Jesus. Aí nós estamos hoje entrando aqui no capítulo 5, de 1 a 14, que vai tratar sobre as posturas que imitam a Deus, que ele pede para que tenhamos. Depois, na sequência, ele vai falar sobre a prudência, a sabedoria, segundo Deus, como um modo de andar como filho da luz. Depois ele trata da vida cheia do Espírito Santo, ainda da sujeição a Cristo em todos os relacionamentos e, por fim, o discernimento espiritual, visando perseverar até o fim e testemunhar até o fim a respeito do Evangelho. Então essa é a sequência que nós vamos trabalhar. Hoje tratando do capítulo 5. Então nosso tema aí é como andar como filhos da luz em posturas que imitam Deus. E quais posturas seria essa? Então, convido você a caminhar comigo aí nessas posturas. A primeira coisa que te caracteriza, portanto, como imitador de Deus e, consequentemente, filho amado de Deus, é andar em amor, como Cristo. Veja aí o capítulo 5, os versos de 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, essa aqui é o imperativo desse momento, uma vez que você foi adotado como filho, você é filho amado. E aí, por ser imitador de Deus, você vai fazer o quê? Andar em amor. Como também Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Para demonstrar que nós fomos alcançados pela graça de Deus, que entregamos nossa vida ao Senhor, que somos discípulos, que agora andamos de acordo com a vocação, como filhos da luz, como filhos amados, nós precisamos então andar em amor abnegado. Por que abnegado? Porque é o padrão do amor de Cristo. Como diz o texto aí, como Cristo nos amou e se entregou. Não é um amor egoísta, não é um amor que procura o seu próprio benefício, como lá em 1 Coríntios nós somos exortados. Mas é um amor que demonstra que a graça de Deus me alcançou e por isso eu posso também demonstrar graça, mesmo que você não mereça. É a mesma ação que recebemos de Deus, sendo agora transmitida aos outros. Isso já é o padrão que ele tinha demonstrado um pouco antes. Dá uma olhadinha aí, no final do capítulo 4, no verso 32. Um verso antes aí do capítulo 5. Ele vai dizer assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. E ele dá o motivo. Como também Deus em Cristo fez o que com você? Vos perdoou. O padrão é esse. A graça de Deus que te alcançou precisa ser agora manifesta àqueles com quem você convive, mesmo que eles não mereçam. Pois da mesma forma que você não merecia a graça de Deus, e Deus te perdoou, e Deus te alcançou, e Deus em Cristo Jesus te salvou, te chamou, te adotou, então agora você se torna um canal de bênção e de graça na vida dos outros. Por isso, imitador de Deus. Sede, pois, imitadores. O modo como Deus agiu comigo precisa agora, através da minha vida, cheia inclusive da ação de Deus, ser manifestada na vida de outros, no mesmo padrão. Assim como
Deus me perdoou em Cristo, eu também perdoo. Assim como Cristo me amou e se entregou, eu, como imitador de Deus, andando como filho amado, filho da luz, também preciso ter como característica andar nesse amor abnegado, a exemplo daquilo que Cristo fez. Então, a frase inicial do capítulo 5 nos faz lembrar desses benefícios, privilégios recebidos pela graça de Deus, que foram registradas lá no capítulo 1. Nós que não éramos filhos, nós que não éramos apenas criaturas de Deus, fomos alcançados por esse amor. Lá no capítulo 1 vai dizer, em amor nos predestinou e nos separou para Ele, e nos adotou, e nos selou. E tem lá um monte de benefícios que o próprio texto vai nos apresentar e que nós já estudamos outrora. Então, em Cristo, nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Eu cito aqui algumas que estão presentes lá no capítulo 1. A própria eleição, a predestinação, a adoção de filhos, a redenção, a remissão de pecados, a herança recebida em Deus, o selo com o Santo Espírito. Ou seja, somos agora filhos amados. E uma vez que recebemos já todos esses benefícios em Cristo, a parte prática do negócio é, agora você tem que imitar. Agora você tem que colocar isso em prática. Então não cabe aquele que foi perdoado, aquele que foi adotado, aquele que foi agraciado com a salvação, falar assim, eu não perdoo. Não, fulano não tem perdão para mim. Se Deus fizesse isso conosco, irmãos, nós estaríamos perdidos. Por isso que se chama graça. Um favor que nós não merecemos. Só que muitas vezes nós não conseguimos fazer isso porque o nosso orgulho, o nosso pecado não permite. E é por isso que eu preciso me achegar a Deus e me entregar a Deus. Porque a minha vontade é continuar vestido do velho homem. Mas para imitar a Deus eu preciso despojar do velho homem e me revestir do novo homem. Relembra aí comigo o capítulo 4, o verso 22 e 23, até o 24, na verdade. Diz assim, no sentido de quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e o verso 24, e vos revistais do quê? De um novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. É aquilo que Jesus lá no Evangelho de João vai chamar de novo nascimento. Ou que nós chamamos, de um modo bem simples, de conversão. E fulano se converteu. Qual que é o que se espera? É que ele então deixou o velho homem com as velhas práticas, se despojou disso e se revestiu agora segundo um novo homem criado pelo próprio Deus, para ser imitador de Deus, para andar no padrão que Deus estabelece e para glorificar e gerar ações de graças ao nome daquele que nos salvou. Esse é o processo. Então, como filhos da luz, eu preciso andar como imitador de Deus, porque eu fui agraciado já pelo Senhor. Eu vou imitar aquilo que eu recebi. E, portanto, eu vou andar em amor abnegado. Ou seja, como filhos amados, devemos ser imitadores de Deus, segundo o exemplo do próprio Deus, que já nos perdoou. E segundo o padrão de Jesus, que nos amou e se entregou por nós para a nossa salvação. Ainda tratando desse ponto, nós vemos que assim somos chamados a possuir a postura desse amor abnegado. Lá em 1 Coríntios 13, você tem um registro do que significa o amor como virtude cristã. Não vou ter tempo para ler aqui. E você tem em 1 Tessalonicenses, Paulo dizendo que a igreja de Tessalonicenses, ela confirmava que era eleitos de Deus, que era do povo de Deus, justamente porque tinha um amor abnegado. Um amor sacrificial em favor dos outros. Um amor altruísta, que se entrega em favor do outro. Então, andar em amor é fazer para os outros aquilo que Cristo fez por nós. Marque aí o texto de Efésios, que é o texto que nós estamos estudando, e dá uma olhadinha comigo.
lá na primeira epístola, lá no finalzinho da Bíblia, primeira epístola de João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, verso 16. A primeira epístola de João, João vai trazer 3 testes para você saber se você é crente mesmo. O teste teológico, o teste de amor, né? O teste de abnegação, doutrinário e tudo mais. E aqui ele tratando do amor fraternal como um teste para você saber se é cristão, ele vai dizer assim, ó. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor. Que Cristo fez o quê? Cristo deu a sua vida por nós. E como consequência, o que devemos fazer? E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e ver o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? E aí o verso 18 diz, filhinhos, não amemos de palavra e nem de língua, não só da boca para fora, mas amemos de fato e de verdade. Então veja, o exemplo de Deus deve conduzir a minha postura como imitador de Deus. Se você recebeu já todos os benefícios pela obra de Cristo e foi chamado pela graça de Deus como filho amado, para ser adotado por Deus, você é um cristão, você é um discípulo de Cristo, se você foi alcançado pela salvação de Deus, o que Deus espera de você é que agora você ande como imitador dele. E a primeira postura que ele exige de você é um amor abnegado. Da mesma forma que você foi alvo de um amor abnegado, um amor incondicional de Deus. Então, andar em amor é apresentar a Deus uma oferta e o sacrifício em aroma suave. Paulo aqui vai usar expressões relacionadas ao Antigo Testamento, quando eram feitas as ofertas, as oferendas a Deus. E agora você não vai trazer mais um cabrito, uma ovelha, uma oferta de holocausto ao Senhor para trazer um aroma suave a Deus. Não são sacrifícios de ofertas que vão agradar a Deus. Tiago vai dizer que a verdadeira religião é justamente se manter incontaminado do mundo, visitar o orva, viu? Ou seja, são as boas obras que você vai fazer. Não para ser salvo, mas porque você já foi. Amor. Logo, o que vai ser um sacrifício em aroma suave ao Senhor é o seu jeitão de viver, que demonstra que você é filho de Deus, que demonstra que você é um imitador de Deus. Veja aí, no capítulo 5 de Efésios, voltando para o nosso texto base, o final do verso 2, ele diz assim, que Cristo se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E o seu andar em amor vai significar a mesma coisa. Veja aí o verso 8. Pois outrora vocês eram trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. E quais são as posturas desse andar que vai gerar aroma suave ao Senhor? O fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. É isso que se espera. Nós somos chamados a andar como filhos da luz, sabendo que o próprio Deus é luz. No texto de 1 João vai dizer, sabemos que Deus é luz e que nele não há treva nenhuma. E quem está em comunhão com ele deve andar nessa luz. Portanto, irmãos, é inconcebível aqueles, e tem muito, infelizmente, pessoas que se dizem cristãs, que às vezes da boca para fora dizem que se entregaram a Cristo e que viveram em Cristo, mas que o jeito de viver, a postura de vida, não tem nada a ver com o padrão que Deus espera de nós. Que não são imitadores de Deus. E que, portanto, ao invés de apresentar a Deus uma oferta com aroma suave, fede. Porque é assim o resultado de quando você não apresenta uma postura agradável àquele que te salvou. Cristo
se ofereceu em teu lugar, pagou um alto preço na cruz do Calvário, para te dar gratuitamente a salvação em Cristo Jesus. E como você está vivendo? De acordo com o padrão de Deus ou segundo as inclinações do seu coração? Quando você anda de acordo com a inclinação do seu coração, naquilo que ele vai falar aqui abaixo, né? Impudicícia, impureza, avareza, cobiça, não sei o que, tarará, você está cheirando mal, cara. O bom perfume de Cristo, que deveria ser exalado através do seu modo de vida, imitando a Deus como filho amado, passa agora a exalar um cheiro de podridão, pior do que o ímpio. Porque o ímpio, você já sabe que o cara está fedido mesmo. Ele já está vivendo na perdição. Você não tem a expectativa de chegar perto dele e falar assim, ai, que cheiro bom, de vida. Não, você sabe que o cara está na podridão do pecado. Agora, o pior é aquele que você olha de longe, parece que está bonitão, está arrumadinho, vestido do novo homem. Fala, pô, o cara parece que está bonitão. Aí você chega perto e ele está fedido. Você fala, peraí, tem alguma coisa errada. Como que você está cheirando? Dá uma fungada aí. Como imitador de Deus, como filho amado, apresentando ao Senhor um aroma suave, andando como um filho amado, imitador, filho da luz, andando de modo digno da vocação. Você tem de fato noção daquilo que Cristo fez por você? Então, qual que é a resposta que você está dando no seu dia a dia? Quando você passa, é cheiro de vida que você deixa para trás? Ou é cheiro de morte? Primeira postura, portanto, para você ser imitador de Deus é andar em amor segundo o exemplo de Cristo. Caminhando mais um pouquinho aqui, irmãos, em Efésios 5, nós chegamos aí na sequência dos versos. Eu convido você a dar uma olhada mais um pouquinho comigo, que é a palavra que nos ensina. Ele vai dizer assim, no verso 3, mas a impudicícia e toda a sorte de impureza, e aqui obviamente que tudo isso tem um teor de práticas sexuais, mas antes Paulo já tratou de outros pecados. Ele falou da ira, ele falou da mentira, ele falou do furto, ele falou dos palavrões. Então não é que só esses pecados que ele vai tratar agora, que tem conotações mais de sexualidade, de impureza sexual, é que está valendo, mas tudo aquilo que ele já mencionou aqui. Mas ele diz, mas a impudicícia e toda a sorte de impureza ou cobiça nem sequer nomeie ou se nomeie entre vós. Como convém a quem? A santos. Nós vimos no início do nosso culto, na liturgia, que o nosso Deus, ele é santo. Santo, santo, santo. E que os anjos, os serafins, louvam a esse Deus constantemente declarando, santo, santo, santo. Logo, ser imitador de Deus exige de nós que também sejamos santos. Pastor, mas não dá porque nós somos pecadores. É verdade, eu concordo contigo. Mas ser santo nessa perspectiva que a palavra de Deus vai nos ensinar, não significa que você está isento de pecado. Mas significa que você se separou e você se consagrou para Deus. E mesmo quando o pecado acontece na sua vida, como o apóstolo João vai dizer lá na primeira carta dele, isso é um acidente. Você confessa os seus pecados e você busca em verdadeiro arrependimento a mudança. Você não vive na prática do pecado. Aquilo não é uma constante na sua vida. Porque você quer imitar a Deus como filho amado. Então, ainda naquele padrão que Paulo já mostrou, né, despojar e revestir, o apóstolo continua indicando que através dessa prática nós tenhamos uma postura de separação.
Ao invés de impudicícia, toda sorte de impureza e cobiça, nós não vamos nem mencionar isso. O que ele vai dizer lá no verso 4? Nem conversação torpe, nem palavras vãs, nem chocarrices, ou seja, aquelas conversinhas maliciosas, aquelas conversinhas sem pé nem cabeça, né? Coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, o quê? O que está escrito aí? Você está na Igreja Presbiteriana Real Aliança, hoje é dia 26 de julho, nós estamos no meio do sermão, e eu sei que você está preocupado com a morte da bezerra. Então, tem um combinado aqui já de 8 anos, que quando eu pergunto alguma coisa, é de bom tom que você me... Isso. Mesmo porque nós estamos tratando de coisas relacionadas à sua vida eterna. Então, acorda aqui para mim e volta comigo. Porque ao invés de você ter impudicícia, impureza, cobiça, palavra torpe, chocarrices, você tem que gerar o quê? Ações de graças. Ou seja, a sua postura de vida tem que ser de tal forma que ao invés de demonstrar a pecaminosidade, você tem que conduzir, como diz Mateus, Jesus fala lá em Mateus, né? Que as suas boas obras vão conduzir os homens a glorificar o Pai que está no céu. Vai gerar ação de graça. Nosso fulano anda de modo diferente. Ao invés de gerar mau testemunho com todas as práticas pecaminosas, você vai gerar ações de graça. As pessoas ainda vão falar, puxa vida, o fulano mudou. Que tranqueira que ele era. Ele era treva, mas agora ele é filho da luz. Antes ele andava nessas coisas corruptíveis e tinha prazer naquilo que desagradava a Deus, mas a graça de Deus o alcançou e agora, como convém a santos, como convém a pessoas separadas e consagradas ao Senhor, ele não anda mais nisso, mas anda em santidade. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que Paulo está falando. Ser santo aqui significa justamente isso, ser separado, ser consagrado, ser colocado à parte. Os termos, tanto no Antigo Testamento, que é o Kadosh, como no Novo Testamento, que é Hagios, trazem a ideia dessa separação. E aí Paulo vai dizer, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Como imitador de Deus, você vai se despojar daquilo que não presta. Na prática, na fala, nos pensamentos. Porque se espera de você que, como filho amado, você imite ao Senhor. O verso 7, dá uma olhadinha aqui. O verso 7, Paulo vai tratar. Portanto, não sejais participantes com eles. Eles quem? Os que praticam impureza, cobiça, palavra torpe, chocarrice. Tudo aquilo que não agrada a Deus. O que você vai fazer? Você vai estar separado deles. Isso é ser santo. Ser separado. Ser colocado à parte. Aqueles que querem continuar na prática de pecaminosidade, cada um tem sua própria escolha. Mas você que foi alcançado pela graça de Deus, o que você faz? Você não é mais participante com ele. Não dá mais para fazer as mesmas práticas, porque agora Deus me alcançou. O verso 11, dá uma olhada aí. Paulo exorta nesses mesmos termos, dizendo, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Então, a segunda postura para você andar como imitador de Deus é andar em santidade. Como Deus ele é separado e santo, como imitadores dele, também temos que possuir a postura dessa separação. 1 João capítulo 2 vai dizer que eu vou andar como Cristo andou. Em vários momentos da Escritura, Deus vai nos advertir, sede santos, como eu sou santo. Levítico 20, verso 7, 1 Pedro 1,16, e textos que tratam a respeito da santificação, como é o caso de Romanos 6,19, 1 Tessalonicenses 4,3 e tantos outros. Paulo vai trazer, portanto, irmãos, uma sequência de práticas
em toda a carta de Efésios, que nós devemos despojar. Eu citei algumas aqui: mentira, ira, furto, palavra torpe, amargura, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, impudicícia, impureza, cobiça, chocarrice, fornicação, que é o incontinente, avareza, que é a idolatria, como ele diz. Eu vou me despojar dessas coisas, nem vão nomear, eu não vou praticar, vou participar com eles disso, e não vou ser cúmplice dessas práticas, mas pelo contrário, vou imitar aquele que me salvou. Como filhos amados, filhos da luz, eu vou andar como Cristo quer que eu ande, imitador dele. E por isso eu devo viver em santidade. Por isso é inconcebível a pessoa que se diz discípulo de Jesus, crente em Cristo, e que reconhece que Jesus morreu na cruz para salvá-lo, viver uma vida de pecado. 1 João vai dizer que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não significa que ele não peca? Não, não é isso. Mas que ele não vive na prática do pecado. Aquilo não é uma constante na vida dele. Ele está lutando constantemente contra as práticas pecaminosas, porque o objetivo dele é ser aroma suave diante de Deus. O objetivo dele é engrandecer ao Senhor. O objetivo dele, como filho amado, é imitar a Deus, é andar de modo digno da vocação que ele foi chamado. E por isso o cristão ele vai lutar constantemente para cada dia mais ser santo. Caminhando mais um pouquinho, irmãos. Volte seus olhos mais uma vez aí para o capítulo 5. Paulo vai trazer aqui uma exortação no verso 5 e 6. Ele diz assim: sabei, pois isto, nenhum incontinente, que é o termo aqui é para fornicação, ou impuro, ou avarento, que é semelhante à idolatria, idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas, ou por essas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos do quê? Os filhos da desobediência. Logo, a terceira postura como imitador de Deus é andar em obediência. Nós vemos o exemplo de Cristo, que se submeteu à vontade do Pai para ser o nosso Redentor. Ele diz: eu faço a vontade do meu Pai. Andar em obediência é mais uma característica como imitador de Deus. Na linha, então, do despojar, eu vou me separar e vou me revestir do quê? De obediência, como filhos amados. E ele indica que nós precisamos nos despojar das atividades sexuais ilícitas e impuras. A impudicícia e todos aqueles termos que ele usa, impureza, incontinência. Porque esses pecados não são piores que os outros, mas esses é que acabam mostrando, inclusive dentro da cultura da cidade de Éfeso, uma prática que era totalmente comum e que gerava uma desassociação com o padrão de Deus. Nós ainda vivemos numa comunidade extremamente sexualizada. E que, para aqueles que não temem a Deus, o viver de modo promíscuo e impureza parece que é normal, mas para o cristão não pode ser. E ao invés de andar nessas práticas ilícitas, eu vou me despojar dela e vou me revestir das coisas que geram ações de graça, como nós já vimos no verso 4. E que mais? Em coisas que são agradáveis ao Senhor. Veja aí o verso 10. Provando sempre o que é o quê? O que é agradável ao Senhor. A sua pergunta como imitador de Deus, como filhos amados, filhos da luz, é o seguinte: o que eu vou fazer? Isso vai agradar a Deus? O Deus que me amou, o Deus que me perdoou, o Deus que me salvou, o Deus que me purificou, o Deus que garante a minha salvação, isso vai agradá-lo? Porque se eu não estou nem aí com a paçoca,
se vai agradar a Deus ou não, e eu quero satisfazer os desejos do meu coração, é porque eu não entendi absolutamente nada daquilo que Cristo fez por mim. Mas se eu entendi, eu quero agora imitar meu pai, como uma criança pequena que olha para o seu pai e vê nele a figura de um herói, a figura de alguém que é passivo de ser imitado, quer fazer tudo igualzinho ao pai. Assim, aqueles que foram alcançados em Cristo desejam fazer. A desobediência, irmãos, produz a ira de Deus. E os filhos da desobediência, que foram enganados por palavras vãs, sabe aquela história? Não tem problema, não pode ficar tranquilo. No final, Deus vai perdoar tudo e vai ficar tudo certo. Satanás já tentou fazer isso várias vezes com um monte de gente. E aí a exortação é justamente essa. Ninguém vos engane com palavras vãs. Se você não viver em amor abnegado, em santidade e em obediência, meu amigo, a ira de Deus virá. Que ninguém te engane dizendo que vai ser diferente, porque a Bíblia inteira, de capa a capa, diz que Deus é um Deus justo. O mesmo Deus santo é o Deus fogo consumidor, que vai aplicar o juízo sobre todos os impuros. Não pense, não ache, mas eu conheci um pastor que disse diferente. Vai você e ele para o inferno junto. Porque a interpretação, se não for de acordo com a Bíblia inteira, cara, é um discurso vão, diferente, e que engana, como o verso anterior diz, não tem herança no reino de Cristo e no reino de Deus. Então, tudo aquilo que foi revelado exige de mim obediência. O próprio Senhor Jesus disse, aquele que me ama tem as minhas palavras e as pratica. A postura de obediência é uma postura comum, natural para aqueles que são filhos de Deus. A desobediência produz justamente a ira. E por isso não tem herança no reino de Cristo e de Deus, como o verso 5 e 6 nos diz. E por último, a última postura que eu quero chamar a sua atenção, como imitador de Deus, está um pouquinho mais à frente aí, que é o que ele vai dizer a partir do verso 12, 13 e 14. Ainda o 12, como um verso de tradição, ele vai dizer assim, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. A ideia é o seguinte, se o só referir as práticas pecaminosas já são vergonha, se você praticar, então vai ser uma vergonha maior, ao invés de gerar ações de graça. E aí ele vai dizer que além de você não ser cúmplice, além de você reprovar, tem uma postura a mais, como imitador de Deus. Veja o verso 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, e aí muito provavelmente Paulo está citando aqui um cântico da época dele, né? Para aqueles que acham que só tem que cantar o salmo, fica doido. Mas aqui ele vai cantar um cântico espiritual da época. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. O que ele está falando aqui nessa parte final é o seguinte, você como filho amado, você como imitador de Deus, que vai andar em amor abnegado, que vai andar em santidade, que vai andar em obediência, que antes era treva, que antes andava de acordo com o padrão que o só referir era vergonha, que andava em impudicícia, em impureza, em cobiça, em palavra torpe, em fornicação, em avareza, da mesma forma que todo mundo andava, e você que foi alcançado, você que estava em trevas e que agora é filho da luz, você tem mais uma postura para imitar Deus. Testemunhar a respeito dessa luz. Dizer para aqueles que estão dormindo e dizer para aqueles que ainda estão entre os mortos, porque nós estávamos, o capítulo 2 de Efésios vai dizer que Deus nos deu vida estando nós mortos.
Você vai agora como imitador de Deus, uma vez que a luz chegou para você, você vai olhar para aqueles que ainda estão dormindo, aqueles que ainda estão entre os mortos, e vai pregar o evangelho. Vai testemunhar a respeito da luz. E fala assim, meu amigo, saia das trevas. Jesus já pagou um alto preço na cruz para te resgatar. Você não precisa mais viver na escravidão do pecado, na promiscuidade, nas práticas que são aromas ruins para Deus, mas você pode viver uma vida diferente. Cristo já realizou essa obra. E Cristo tem o poder de te iluminar. Aqueles que já foram alcançados pela vocação digna do Senhor têm uma tarefa de imitar a Deus, que da mesma forma que a mensagem de Deus já te alcançou, agora você vai ser um instrumento para que essa mensagem atinja aquele que ainda está dormindo e que está entre os mortos. Dizendo, cara, vem para Cristo, Cristo te iluminará. Deixe essas práticas malucas que está fazendo, que está acabando contigo, que está te conduzindo para longe de Deus, que o só referir é vergonha. E venha viver uma nova vida na luz de Deus, como filho amado, como aquele que foi alvo de uma graça e de uma suprema riqueza que somente Cristo pode dar. Essa é a quarta postura que você tem que fazer. Assim, o amor abnegado, a santidade e a obediência produzem a próxima postura exigida, o testemunhar. Testemunho que apresenta o Evangelho, que, como Paulo vai dizer em Romanos, é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. O testemunho do Evangelho como fonte de bondade e, ao mesmo tempo, a fonte de justiça e de verdade, que é o que ele disse no verso 8 e 9. É apresentar para aqueles que ainda estão dormindo, que ainda estão entre os mortos, dizendo, olha, existe uma solução para a nossa realidade pecaminosa. Eu já fui das trevas, mas agora eu sou luz. E por isso posso te dizer, vem que Cristo te iluminará. Se eu fosse referir, irmãos, o que eu vivia, o que eu fazia antes do Senhor me chamar, o só referir seria extrema vergonha para você. E mais para mim, obviamente. Eu andava nas mesmas práticas que todos os demais andavam. Eu tenho a plena convicção de que se o Senhor não me chamasse aos 16 para 17 anos, eu talvez não chegaria aos 20. E agora, eu posso dizer, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos. E Cristo te iluminará, como um dia me iluminou. Como um dia me transformou. Como um dia derramou o seu sangue e lavou os meus pecados. Enquanto você tenta buscar a salvação pelos próprios esforços, você será fracassado. A salvação é fruto da graça de Deus. E mediante a obra que Cristo fez. Por isso é Ele que te iluminará. A única coisa que você precisa dizer é, Senhor, eu entendi. Faça de mim um filho amado. Tira-me das trevas. Me traga para a tua maravilhosa luz. E você, como filho de Deus, agora, filho amado, imitador de Deus, você vai anunciar esse evangelho, que é de bondade, mas também é de justiça. Pois aqueles que rejeitarem as boas novas serão condenados, não estarão no reino de Cristo e de Deus. E essa é a verdade que o próprio Cristo explicou durante seu ministério terreno. Por isso, andar como filhos da luz é andar em bondade, justiça e verdade. Uma postura de testemunho que, como filho da luz, confronta o pecado, as práticas vergonhosas das trevas, mas ao mesmo tempo convida a uma nova vida. É um testemunho que é a solução para os mortos espirituais, que, como vimos, também éramos, antes de Cristo se revelar a nós.
Um evangelho que chama o pecador a se levantar de entre os mortos para Cristo lhe iluminar. Todos aqueles que hoje são chamados filhos amados de Deus já passaram por esse processo. Ninguém nasce luz. É Cristo que nos ilumina. Portanto, a mensagem do Senhor aqui é dupla. É uma mensagem para aqueles que já foram retirados das trevas e feitos filhos de luz para dizer: ande como imitador de Deus, em amor, em santidade, em obediência e em bondade, justiça e fé, que é o testemunho da luz. Mas também é uma mensagem para aqueles que ainda estão em trevas, vivendo em práticas pecaminosas, entregues aos desejos do próprio coração e que só tem gerado tristeza, dor, desonra, vergonha, culpa. Cristo te chama para te iluminar e mudar a sua história. Concluindo, como filhos da luz, andando de modo digno da vocação, como filho amado de Deus, eu devo andar em virtudes, segundo os dons, em práticas que revelam essa nova vida, em posturas que fazem de mim imitador do meu Pai, imitador de Deus, como filho amado. Eu fui tirado das trevas para ser luz no Senhor. E como filho da luz, eu devo amar abnegadamente, ser santo, me separar das obras infrutíferas das trevas, viver em obediência e em testemunho do Evangelho, para alcançar outros que ainda dormem, mortos no pecado. Eu não sei qual é a sua posição hoje. Se você já está contado entre aqueles que eram trevas e que hoje já são filhos da luz do Senhor. Se você está entre eles, sejam imitadores de Deus. Agora, se você está entre aqueles que ainda estão em trevas, dormindo, mortos nas práticas dos seus próprios pecados, a mensagem é: Cristo tem poder para te iluminar. Entregue a sua vida ao Senhor. Confesse-o como seu único Senhor e como seu Salvador. Venha até Ele, aprenda dEle, pratique os ensinos dEle, se entregue a Ele, porque só Ele tem o poder de nos tirar das trevas e nos trazer para a verdadeira luz.